Bem-vindos ao curso avançado de Hermenêutica Constitucional Tributária. Estou apresentando um resumo do meu livro Paradigmas Constitucionais e os Limites ao Poder de Tributar, buscando delimitar o livre convencimento dos magistrados contraposto à Constituição. Eu gostaria de mostrar agora o resultado daquilo que estamos falando, referindo à própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Acordo regimental agrava do instrumento convertido em recurso especial, acordo recorrido, omissão de inexistência, locação fiança, liberação, reexame, impossibilidade. Súmula 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. O que diz? Não configura omissão o simples fato de o julgador não se manifestar sobre as argumentações levantadas pelas partes, uma vez que está obrigado apenas a resolver a questão que lhe foi submetida com base em seu livre convencimento. Eu estou dizendo, isto não é renda. E quero comprovar que aquilo não é um acréscimo de riqueza nova que ocorreu. E o juiz disse, isso é uma questão conceitual que se resolve aplicando o tipo já construído e pacificado. E aí, como é que fica? O livre convencimento dos magistrados é aquilo que está posto no livro que nós usamos como texto, tem limites? Ele pode escolher o que ele quer para definir a questão? Se isto for possível, quem faz a lei é o magistrado. E no Supremo Tribunal, quem faz a lei constitucional são os ministros, não é a Constituição. Livre convencimento, eles dizem o que a Constituição diz. Em vez da Constituição comunicar o que ela diz, o que recebe a comunicação da Constituição é que passa a dizer o que ela devia ter, o que ela diz. Nós não estamos invertendo, permitindo que alguém decida a partir do seu conhecimento. Aliás, nós verificamos isso no julgado que a gente referiu umas 3 ou 4 vezes, em que os ministros disseram, olha, nós fomos investidos num cargo e que nos permite dizer o que a gente pensa. Por essa matriz de racionalidade que estamos afirmando aqui, que deve estar presente num plano de uma estrutura hermenêutica de interpretação, isto aqui não vai ser mais possível. Porque o juízo tem que simplesmente dizer, eu tenho um paradigma e que foi verificado, ou não, para dizer o que é isso. E se eu disser, olha, esse paradigma que deve ser aplicado não está presente nesse caso, essa questão tem que ser resolvida por via da experiência. Nós vamos ter que rearticular essa questão das perícias que são negadas pelo superior, essencialmente nos âmbitos administrativos, e normalmente a grande parte das perícias são negadas no poder judiciário, dizendo, não, isso é protelatório. Mas normalmente esse é um jargão que se usa simplesmente para dizer que a perícia não é necessária. Quando em grande parte da situação ela é absolutamente necessária. Então, o que nós precisamos, nesse ponto, é superar essas questões. Essas escolhas a prioristicamente postas. É aquela questão que o juiz já sabe o que ele vai definir num processo antes que ele abra a primeira página.
Porque ele tem a noção de um tipo, e o tipo para ele é definitivo, cerrado, e encerra essa discussão. No contexto da realidade factual, as escolhas desestruturam a realidade, acrescentando-lhe elementos inexistentes, omitindo outros essenciais. Por essa via de compreensão, deixa de ser científica, por admitir a desconstrução do padrão sistemático de avaliação tecnicamente justificado. O operador do direito tem a função de verificar se há ou não combinação de identidades compondo relações reais, e não as que meramente forem admitidas pelo prestador jurisdicional tributário. Nós estamos indo para o final dessas exposições, mas isso tem que ser levado a sério. Eduardo Luft faz a seguinte observação: o processo de autodeterminação de um sistema é canalizado por seu modo de organização próprio e sua configuração própria. Essa é o atrator e o seu fim imanente. Todo sistema tem por fim preservar a coerência consigo mesmo. Quantas vezes se busca estabelecer uma perícia para verificar se uma contabilidade está de acordo com o que a regra contábil determina? Mas isso não é importante. Por quê? Claro que é importante, porque existe uma regra que, se a contabilidade foi estruturada dentro daquilo que as regras determinam, não pode haver qualquer tipo de arbitramento de lucro. E quantas vezes a gente enfrenta arbitramentos de lucro? Eu mesmo enfrentei muitos arbitramentos de lucro que simplesmente não consegui comprovar de que a contabilidade estava correta. E muitas vezes tinha 2 ou 3 auditorias que examinaram os balanços e disseram: estão corretos. E o juiz simplesmente diz: acho que a autoridade fiscal que diz que eles não estão corretos está certa. E as atuações foram pesadas. Eu não estou aqui me rebelando contra o que eu perdi, contra o que eu ganhei. Eu estou simplesmente dizendo que a nossa forma, a nossa hermenêutica constitucional tributária está equivocada quando se promove a interpretação das regras jurídicas. E de que esta forma de julgar tem que ser desconstruída para, em lugar dela, se reconstruir alguma coisa que possa ser admitido como cientificamente correto. Não se fala em ciência quando se ataca as decisões, porque simplesmente se omite a possibilidade de se trabalhar em cima de planos de coerência, de metodologias. Isso é coisa das academias. Coisas de academias que eu tenho que aplicar na prática para verificar se existe algo como concreto? Não, mas isso é muito filosófico. A filosofia não nos permite verificar se esta forma de pensar está correta. Se eu não admitir a filosofia, a minha forma de pensar vai se permanecer no tempo, vai se cristalizar. É isso que aconteceu no nosso país. Nós cristalizamos aquilo que pensávamos em 1950. Só que em 1950 a gente pensava como se pensava em 1800. Que era uma mera repetição daquilo que se pensava na Idade Média. Essa afirmação é forte. Mas se a gente pensar e comparar a forma de que Ockman passou a admitir a linguagem, o que ele disse? Tira-se da linguagem a sua estrutura, a sua essência. A palavra não está mais presa a uma essência. A linguagem não tem mais sistema de articulação. A proposição tem que ser avaliada da forma que ela vem, simplesmente semanticamente. Não tem outra indagação contextual e outra coisa. Mas por que ele fez isso? Ele tinha necessidade de propor nos púlpitos, por todo o sistema dominado pela religiosidade, uma coerência
que impunha de uma forma aparentemente lógica o que era dito. Era isso que estava em jogo. E tinha nisso o respaldo da lógica de Port-Royal, que estruturou a linguagem de uma forma lógica, permitindo que as matrizes da lógica passassem a ser formuladas a partir de um apriorismo que fosse, vamos dizer, coerente com aquilo que queria se afirmar. Passou a se não ter qualquer forma de identificação da realidade. Causa e efeito não existe, foi Deus que criou. Ah, não, mas essa criatura é decorrente disso, disso e disso. Toda a ciência passou a ser condenada. E depois, lá pelo século XV, XVI, a gente... a parte religiosa chegou num acordo com os cientistas. Vocês tratam da ciência, onde vocês buscam a justificação que vocês quiserem. Nós ficamos com a religiosidade, com a filosofia, e aqui quem define os limites daquilo que pode ser pensado somos nós. Isso é que ocorreu. E as relações humanas, e essa parte do tratamento do plano social, que influía exatamente no plano das conformações e das estruturas sociais, fica ao encargo do Papa. É isso que nós temos hoje. Claro que essa situação houve uma transição para os governos, e os governos simplesmente se apropriaram aquilo que os clérigos tinham como forma de justificação do que eles falavam. O clérigo falava porque era iluminado por Deus. E os reis passaram a falar porque eles eram a voz do povo. O povo é que dava a conformação. E dava uma realidade aparente, uma espécie de lustre, dizendo que aquilo que o rei diz é a regra e o resto, que se não conformar com isso, está sujeito a penalizações. É isso que aconteceu. Então, o processo de autodeterminação do sistema, ele é absolutamente necessário. E ele deve estar conformado nos paradigmas que forem instituídos. O sistema tem que ser descoberto e verificado nos dados. Isso quer dizer, não pode ser conceitual. Não podem ser descobertos e verificados em quaisquer dados. Não podem ser descobertos e verificados nos dados que eles mesmos selecionam. Porque então, um número de sistemas incompatíveis seria igualmente verificável, já que cada um satisfaria igualmente bem os dados que selecionou. Isso aqui quer dizer o seguinte, eu não posso selecionar os dados para sobre eles definir uma questão judicial. Aplicado esse padrão, está proibido. Por conseguinte, o pensamento científico necessita não só de sistemas explicativos, mas também de descrições que determinam os dados que as explicações devem satisfazer. E mais, o pensamento científico necessita da noção de coisa, de que tem como propriedades suas, quer conjugados experienciais, quer explicativos, que permanece idêntica, quer seja descrita, quer seja explicada, que em virtude da sua identidade exige uma explicação incoerente ou um conjunto de explicações que sejam verificáveis nos dados facilmente comprováveis da coisa enquanto descrita. Então, eu tenho que fazer uma descrição, mas eu tenho que também identificar uma forma que a experiência que implicou-se nessa descrição seja verificável. Nós temos aqui ainda alguma coisa que deve ser considerada. Nós temos aqui o que nos fala Ferraz Júnior.
para enfrentar a questão da separação do sujeito e do objeto, promovida pela ciência tributária nacional. Então é Ferraz Júnior que diz isso. Transcrevemos a distribuição de Técio Sampaio Ferraz, que separa o evento e fato. Ele diz, é preciso distinguir entre fato e evento. A travessia do Rubicão por César é um evento, mas César atravessou o Rubicão é um fato. Qual é a diferença? Se a gente verificar, montaram a cavalo, mantiveram as suas indumentárias de soldados e atravessaram o Rubicão, que era proibido atravessar, fardado de militar. Aquele foi o evento que causou toda uma consequência política. Mas um é fato e outro evento. Eu descrevo, eu narro a travessia. E através dessa narração da travessia eu tenho um fato. Agora, fato e evento é a mesma coisa. Vocês veem como tenha essa separação. Ah, não, um é fato, conceito, outro é evento, coisa concreta. O concreto não interessa. Quer dizer que se houvesse uma travessia do Rubicão sem que os soldados tivessem atravessados aquele riacho, nós teríamos um fato jurídico. Imaginário, mas ele poderia ser efetivamente uma coisa concreta. É essa situação que está em jogo quando nós falamos de hermenêutica jurídica. Nós temos aqui uma questão que eu vou trazer. Geraldo Ataliba. Ele fala, renda só pode ser um conceito de conteúdo econômico. Bom, se é um conceito que eu dou econômico, eu posso estabelecer que esse conceito tem uma certa identificação. E, Alice, esse conceito está no artigo 153 da Carta Política e que não se pode confundir com aqueles outros conceitos econômicos fixados na Carta. Claro, renda é uma coisa, mercadoria é outra, receita é outra, não há dúvida nenhuma o que ele está falando. Ele continua, para efeito de outras outorgas de competência. Aliás, renda é conteúdo relativo, que decorre do confronto entre entradas e saídas. Então, o máximo que eu posso dizer em torno de renda é as entradas e saídas que conformam renda. Renda é resultado positivo do exercício de determinada atividade apurado dentro de um período. A Constituição tem um conceito pressuposto de renda constitucional. Tem. Não depende de lei, não está na liberdade do legislador no Brasil. É resultado do trabalho ou do capital. Não se pode tributar capital, mas se pode tributar o ganho como uma medição de capital. Tudo bem, mas a concretização disso, como é que eu faço? Até ali onde é que eu posso ter uma experiência verificável por via conceitual? A mim me parece que não. Por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo isso porque o Geraldo Ataliba negava a possibilidade de se falar em regras contábeis para a apuração desse valor. Essa contrapartida entre receitas e despesas, como é que eu calculo? Ah, não, isso é um resíduo empírico que eu não preciso falar porque eu estou num plano da generalidade em face da matriz da racionalidade que eu apliquei. Kantianamente e kelsianamente. Eu tive dificuldade quando eu fui apresentar a minha dissertação de mestrado que falava sobre o conceito de renda e apuração contábil. Em que eu afirmei que a contabilidade é a forma de apuração do valor do pressuposto de incidência de renda. E que sem a contabilidade não se conseguia chegar a lugar nenhum. Eu estava enganado? Não. Joachim Lang tem um livro que fala sobre Einkommensrecht, que é o imposto de renda alemão, e que fala de contabilidade da primeira página à última. Aplicando todos os conceitos, todos os princípios, todas as estruturas da contabilidade, como forma de apurar o que pode ser tributado. E o Supremo Tribunal da Alemanha
Ele simplesmente aceita essa discussão. E aí voltamos ao Tatspestano. Fato concreto. O que aconteceu? Etwas als selbst, uma coisa como coisa. Não é uma coisa como imaginada, que está posto no nosso conceito de tipo. Aí nós temos o princípio da realidade. A realidade possível a ser apurada no Brasil é absolutamente dentro de uma estrutura lógica conceitual. Só que o Tatspestano na Europa, na Alemanha, como de resto na Europa, é alguma coisa factual. Ocorreu ou não ocorreu? Comprova. O fisco comprova. Se ele afirmar alguma coisa meia dúbia, o contribuinte diz, olha, não ocorreu, não ocorreu, e o tribunal verifica essa situação concreta e diz o que ele acha que tem que dizer. Não existe essa diferença de que o Tatspestano é equivocadamente posto. O que existe é uma diferença da estrutura da matriz de racionalidade aplicada lá e aplicada aqui. Uma conceitual, outra em que a posteriori, que é a realidade, tem que combinar e transformar o a priori. O a priori é aquilo que eu penso no início, mas que eu tenho que permitir que a realidade, examinada por mim, não de uma forma simplesmente descritiva, ela tem que ser racionalmente posta por uma narração de qualidade experimentalmente posta. É essa a diferença. Então, dentro dessa situação, nós temos que continuar. Contextualmente, os envolvimentos da forma e da estrutura hermenêutica que é aplicada no Brasil é absolutamente diferente da estrutura hermenêutica aplicada nos países, essencialmente nos países europeus e também nos países que têm uma aplicação fundamentada naquilo da forma de pensar dos americanos. Nós temos que ver o que nos fala aqui Hess, Konrad Hess. Assim, no século XIX, a ciência dogmática se instaura como uma abstração dupla. A própria sociedade, na medida em que o sistema jurídico se diferencia como tal de outros sistemas, o sistema político, do sistema religioso, do sistema social, stricto sensu, constitui, ao lado das normas, conceitos e regras para a sua manipulação autônoma. Então, aqui ele deixa claro uma certa autonomia da forma de pensar na estrutura da ciência jurídica. Ora, isso, normas, conceitos e regras, passa a ser o material da ciência dogmática, que se transforma numa elaboração de um material abstrato, num grau de abstração ainda maior, o que lhe dá, de um lado, certa independência e liberdade na manipulação do direito, permitindo-lhe grande mobilidade, pois tudo aquilo que é direito passa a ser determinado a partir das suas próprias construções. Por que isso? Porque o direito, as regras, é forma de manipulação das estruturas sociais de um país. Na medida em que eu tenho que aplicar regras e estruturas cientificamente ordenadas, eu perco essa possibilidade de manipulação. Isso não é agora. Isso vem desde muitos anos. Não são séculos, são milênios, em que essa manipulação sempre foi fechada na mão de quem governa. E isso continua. Agora a minha pergunta é, essa possibilidade de manipulação posta por algumas pessoas permite que se qualifique
um determinado Estado como democrático e republicano, que é a matriz básica da nossa Constituição? Então, nós estamos vinculando a nossa teoria hermenêutica e a interpretação dela decorrente àquilo que é absolutamente o primeiro fundamento de uma Constituição, que é a democracia e a qualificação republicana. Não é republicano um país que permite que uma minoria diga o que a Constituição diz, escolhendo dados que lhe permitem dizer o que querem. É isso que está em jogo. E é isso que as universidades e a comunidade científica, essencialmente a que permite a comunidade científica da ciência jurídica, está permitindo. Se hoje nós temos um Estado em que se manipula a lei e se aplica o que se quer, não pode ser simplesmente uma decorrência daqueles que estão julgando lá. É uma decorrência de uma lacuna deixada pelas universidades e pela comunidade jurídica como um todo. Ela simplesmente aceitou essa forma de ser governada. O que teria que ser o líder de condução de toda essa camada da sociedade passou a ser tropa. Tropa tangida por uma meia dúzia ou de uma elite que se instala no poder. Eu não estou afirmando isso de graça. Tudo isso que eu estou afirmando agora está justificado naquilo que eu venho dizendo durante o curso, que logo, logo se encerra. De uma forma bem mais concreta e bem mais explicada, eu pus isso no livro. Os limites constitucionais ao poder de tributar. Esse livro, para mim, é uma espécie de compromisso que eu assumi perante a minha comunidade, perante o Estado, perante a nação, de trazer uma ideia composta e ordenada para dar um recado daquilo que eu aprendi em quase 50 anos do exercício da profissão do advogado. É mais ou menos uma prestação de contas que eu estou apresentando, dizendo, eu aprendi isso e eu acho que isso, mas isso é a causa de todo o desequilíbrio na prestação jurisdicional no Brasil.